Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos novamente para estudar nossa lição da Escola Dominical. Hoje, dia 11 de janeiro, lição 2, cujo tema é Convites Irresistíveis proferidos pelo Mestre Jesus. Lição, mais uma vez escrita pelo pastor Sérgio Francisco, faz parte da revista de estudo e discipulado ligado à editora Batista Independente, filiada à CIB. Esse é um programa da Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, Curitiba, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. Seja bem-vindo para esse estudo bíblico. Hoje, o estudo nos leva a conhecer o convite de Deus para seguirmos ao seu Filho Jesus Cristo, ou seja, sermos seus discípulos. Perceber que, apesar de ser um convite irresistível, alguns sentem dificuldade em aceitá-lo. E para praticar, nós pensamos em seguir a Cristo, um grande desafio nos dias atuais. Você tem obtido sucesso nesse santo propósito? Vamos lá. Nosso texto áureo é João 21:22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa? Siga-me você. Uma palavra de Jesus para Pedro. E o texto bíblico inspirativo está em João 1, de 44 a 51. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Introdução. A vida de muitos homens foi transformada de forma duradoura pelo convite de Jesus: vem e segue-me. Esse chamado não é comum. Ele muda destinos e direciona a alma. Pedro, por exemplo, era apenas um pescador até ouvir a voz do Mestre e obedecer. Sua vida jamais seria a mesma. Em João 1, 43 a 51, vemos Filipe, chamado por Jesus, que logo convidou Natanael a conhecê-lo. Mesmo cético no início, Natanael teve uma visão de Deus transformada após o encontro com Cristo. Esses exemplos nos ensinam duas lições: responder com prontidão ao chamado de Jesus e conduzir outros até ele. Conhecer o Salvador é uma experiência que transforma a vida de forma irreversível e nos responsabiliza a compartilhar esta esperança. Seguir Jesus hoje exige coragem e compromisso, vivendo de forma coerente com seus ensinamentos, em meio ao mundo cheio de distrações e valores contrários ao Evangelho. Cada decisão se torna uma oportunidade de demonstrar fé e refletir a vida transformada que Ele deseja em nós. Durante seu ministério, preparando os discípulos para fazerem outros discípulos, Jesus os marcou com 4 convites fundamentais: venham e vejam, venham e sejam, venham e façam, venham e vão. Vamos ver então esses convites. Primeiro, venha e veja.
O primeiro convite de Jesus é para um relacionamento pessoal com Ele. Mais do que ouvir palavras, é experimentar quem Ele é, convidando e conhecendo de perto a sua vida e ensino. Em João 1,39 ele disse: Vinde e vede, conduzindo os discípulos a um encontro que marcaria o início da sua caminhada de fé. Esse convite nos mostra que a vida cristã começa com uma experiência real, não apenas informação. Como destaca Bill Hall em Conversão e Discipulado, você não pode ter um sem o outro. Esse primeiro contato é decisivo, pois abre o coração para uma jornada de fé que só pode amadurecer na prática do discipulado. Lemos em Salmo 34:8: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Assim, Jesus nos chama a experimentar sua bondade, dando o primeiro passo em uma vida transformada. Esse ver não é apenas observar, mas mergulhar em sua presença e deixar-se impactar por quem ele é. Aplicação. De que maneira o convite de Jesus, venha e veja, nos desafia a buscar um relacionamento pessoal com Ele? E como essa experiência inicial influencia e forma como vivemos e compartilhamos nossa fé? Ponto 2. Venha e seja. O convite de Jesus para segui-lo envolve transformação. Ao chamar os discípulos, deixou claro que seriam feitos pescadores de homens, um processo contínuo de mudança. Esse discipulado acontecia por meio do ensino e exemplo. Jesus explicava as parábolas em particular e demonstrava, em atitudes, como lavar os pés, por exemplo, a humildade que desejava deles. Assim como adquirimos hábitos de quem convivemos, quem anda com Jesus é moldado por Ele. No discipulado, oferecemos às pessoas não apenas palavras, mas um exemplo vivo de como é seguir ao Mestre. Aplicação. De que maneira o convite venha e seja nos desafia a permitir que Jesus transforme nossa vida. E como o exemplo que damos aos outros pode influenciar seu processo de discipulado? 3. Venha e faça. Jesus deu aos discípulos oportunidades práticas para aplicar os ensinamentos recebidos, estando presente para orientar e observar. Um exemplo é a alimentação dos 5.000 homens, quando ele os desafiou a planejar como suprir as necessidades da multidão. Da mesma forma, no discipulado, envolver as pessoas em ações práticas permite que apliquem princípios, desenvolvam responsabilidades e amadureçam espiritualmente. A vida torna-se um laboratório de aprendizado, revelando áreas de crescimento e consolidando o que foi ensinado. Aplicação. Como o convite venha e faça, nos mostra a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. 4. Venha e vá. Perto do fim do tempo com os discípulos, Jesus começou a enviá-los sem sua presença física, mas em seu nome. Quando retornaram, Jesus teve a oportunidade de conversar sobre o ocorrido e dar-lhes mais feedback e treinamento. Essa era uma parte importante do processo de discipulado naquela época e ainda é hoje. Precisamos treinar as pessoas e estamos discipulando para que depositem sua confiança em Deus. Estamos direcionando-as para a dependência dele, não de nós. À medida que se aventuram no desconhecido, confiarão no que aprenderam e na orientação do Espírito Santo. É importante que tenham a oportunidade de retornar e relatar a experiência com seu discipulador, para que possam determinar se há algo que deveriam ter feito de forma diferente.
É também um momento em que seu discipulador pode encorajá-los a celebrar sua entrada no ministério e o seu crescimento como discípulos. Lemos em Mateus 28, 19 a 20, sobre a grande comissão. Jesus os envia, e a nós também, por todo o mundo para fazer discípulos. E ele encerra este último convite nos informando que estará conosco para sempre. De que forma o convite venha e vá, nos desafia a confiar em Deus ao levar o discipulado a outros? 5. O desafio da resposta humana aos convites de Jesus. Apesar dos convites graciosos de Jesus, nem todos respondem prontamente. Lucas 14 narra que alguns convidados rejeitam um banquete. Em determinado momento, um dos que estavam à mesa com Jesus exclama: "Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus." Jesus então conta a história de um homem que preparou um grande jantar e fez muitos convites. Os servos repetem aos convidados: "Venham, pois tudo está pronto." Mas todos começam a dar desculpas para não ir. Quem comprou uma propriedade, quem comprou 5 juntas de bois, quem acabou de se casar, etc. Sempre desculpas, educadas, mas recusas. Essa rejeição nos leva a refletir sobre as vezes em que Jesus nos chama. Nos chama para participar de sua festa, estar perto dele e transformar nossa vida. Quantas vezes sentimos esse chamado para ir até ele, orar ou servir, e respondemos: "Me desculpe, Senhor, estou ocupado, não posso agora, talvez amanhã." E mesmo assim, ele continua nos chamando pacientemente. Nunca feche a porta do seu coração aos convites feitos pelo Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Aplicação. Por que muitas pessoas, mesmo diante dos convites graciosos de Jesus, tendem a adiar ou rejeitar a resposta? Conclusão. Ao seguir o modelo de Jesus, os discípulos recebem um exemplo vivo e são capacitados a formar outros discípulos. Os 4 convites, quando praticados, promovem crescimento espiritual, aprendizado pela experiência e um relacionamento pessoal com Deus. O maior desafio é a resposta humana. Muitos apresentam desculpas e rejeitam o chamado, enquanto outros, como o jovem rico, deixam-se perder pelo apelo às riquezas e se afastam entristecidos diante da exigência do discipulado. Entretanto, aqueles que dizem sim ao convite de Jesus experimentam verdadeira transformação e tornam-se instrumentos para conduzir outros a Cristo. Esta semana, escolha uma ação concreta para responder ao chamado de Jesus. Oração, serviço ou convidar alguém para segui-lo. E pratique o discipulado em sua própria vida. Que Deus te abençoe poderosamente no exercício do discipulado. E até a nossa próxima lição, se assim Deus permitir.